Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Declaração do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo dentro de nosso canal Gotinhas da Verdade. O nosso tema, a 70ª semana de Daniel, parte B. Quando lemos o verso 27, que é a parte conclusiva da profecia, nesse verso há uma descrição pormenorizada do governante da última semana das 70. Ele fará aliança com muitos. E na metade da semana ele vai fazer cessar a oferta, o holocausto contínuo. Bem, aqui uma pausa. Quando a gente fala nesta cessação do holocausto contínuo, a gente logo lembra de Antíoco Epifânio. Não se esqueçam de que quando Gabriel estava falando com o profeta Daniel, foi no finalzinho do cativeiro. Mais ou menos no ano 516 antes de Cristo. E os gregos viriam, o Império Grego viria a entrar em ação. Os seus domínios começaram em torno do ano 325. Então, alguns séculos depois da profecia. Mas esta profecia, ela se cumpriu no ano 168 a.C. Para lembrar com mais detalhes, é só lermos o capítulo 8 a partir do verso 8 a 12. No verso 8 começa uma descrição deste que seria um rei profano. Ele é o resultado da divisão do Império Grego em 4 partes. De uma destas partes, diz o profeta, que é representado aí por 4 chifres. De um desses chifres nasceu um outro chifre, que ali é chamado, ali no texto ele é chamado de chifre pequeno. Chifre pequeno não quer dizer que ele era menor que os outros. Um chifre que veio depois, era novo. E logo em seguida o profeta descreve a esganação que este chifre pequeno tinha pelo poder. É descrito que ele cresceu para os 4 ventos da terra. Nós diríamos na nossa linguagem de hoje, ele se tornou um governante mundial. E é dito também que ele cresceu para o lado da terra gloriosa, para o lado de Jerusalém, enfim, ele cresceu para o lado de Israel. É bom saber que aquela região ali sempre foi conflagrada por guerras. E a razão destas guerras sempre foi Israel. Aqueles países que nas Escrituras são chamados de o Reino do Norte. Estes países que englobam a Síria, o Iraque, o Irã, a Turquia, eles tiveram e têm um ódio figadal contra Israel. E então, o rei, que na época Antíoco Epifânio, como ele foi um conquistador, mesmo que Israel se opusesse, ele acabou conquistando também Israel.
Israel. Mas aqui já cabe uma pergunta. Por quê? Dentro da geopolítica do mundo, sempre as nações tiveram ódio contra Israel. Foi no tempo de Mussolini, foi no tempo de Hitler e no tempo de Saddam Hussein. Enfim, esta gente sempre tiveram um ideal em comum: destruir Israel. A princípio, a razão era esta: todas as nações da terra eram pagãs. Cada nação tinha o seu Deus, seu padroeiro ou padroeira, mas só Israel, como uma ilha solitária. Eles eram monoteístas, adoravam um só Deus, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que os nossos olhos contemplam. Isto gerou um ódio radical para liquidar este povo. Nós iremos no próximo vídeo ver que relação tem isto com a 70ª semana. O porquê deste ódio do rei grego, o porquê dele ter conquistado Israel, o porquê dele ter profanado o santuário, o porquê dele ter levado a abominação ao templo, cuja abominação, 500 anos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo mencionou no seu sermão e ainda disse que quando a gente estivesse lendo estas profecias de Daniel, ele disse: quem lê, entenda. Olha, este foi um recado soberano do Senhor Jesus. Mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.